As pessoas gostam de ti de graça só porque sim, porque a energia fala antes, né, do que qualquer tipo de comunicação. Então, sendo muito solicitado pelo externo, e isso tem atrapalhado que vocês priorizem o que é o mais importante. Escorpianos, bem-vindos ao Alquimia do Tarô, eu sou a Kelly, e vamos fazer a sua leitura agora para o mês de julho de 2025. É uma leitura temporal, ela só está direcionada para esse mês, mas no momento que você chegar na leitura, é o momento certo e tem uma mensagem para ti nesse vídeo. Vamos começar com a sabedoria do oráculo, entender qual a energia está disponível no momento para a egrégora de Escorpião. Para Escorpião. Essa carta fala sobre respirar, sobre manter a calma, um momento de tranquilidade. Isso é muito bom, né? Deixa eu entender aqui. Breathe, ela fala de respirar. Num estado de tranquilidade, de voltar um estado mais meditativo. Hora de ir. Vocês estão se preparando, na verdade. O primeiro conselho aqui das cartas é que vocês consigam tirar um tempinho para fazer algum tipo de meditação. A meditação, ela não precisa ser dessa forma, ali sentadinha na posição de lótus. A gente pode começar com tarefas mais simples, pode ser o caminhar na rua prestando atenção, né, observando. Eu acredito que o caminhar é uma forma simples e fácil de começar. A questão é que vocês vão ter que ter um momento de recolhimento, é o indicado, claro, porque depois disso, ou a partir desse momento de tranquilidade, vocês vão estar prontos para iniciar uma nova jornada onde vocês vão ir além do que vocês foram até agora. Por exemplo, a gente vai entender com o tarô. Pode ser num relacionamento, se já estão num relacionamento. É um crush, vai para um namoro. Se é uma questão do trabalho, é algum tipo de ação, um novo curso, um estudo, ou até um reconhecimento aqui, alguma coisa além do que vocês já foram até agora, tá? Então, acho que ficou claro, na verdade. Eu vou abrir um pouco mais com o tarô. Vocês já trabalham, por exemplo, numa área, mas vocês vão agregar alguma coisa que vai expandir o trabalho de vocês, por exemplo. O que a gente está falando aqui? A carta da Imperatriz, então momento de muita prosperidade, por isso que pede esse momento de respiração, de calma, um momento de muito potencial, tá? No momento da leitura, nós estamos próximos da lua cheia em Capricórnio, então ela é um posicionamento astrológico que fala muito de trabalho, mas ela é uma lua de colheita. Então, a primeira carta já prepara que vocês estejam mais tranquilos, porque tem um grande potencial e tem uma grande energia de muita prosperidade. Essa carta, ela também pode estar falando no trabalho, por exemplo, mais ganhos, mais reconhecimento, mais visibilidade. É um poder magnético, tá? Vocês estão com um poder de atração maior, tá? Então, também pode ser na questão da comunicação, mas eu vejo um magnetismo, assim, muito associado com o feminino também. Então, vocês podem estar atraindo mais clientes, podem estar sendo mais vistos no meio social. Mas, nós temos aqui do ladinho o 4 de copas. O que o 4 de copas nos fala aqui dentro dessa tiragem? Para que todo esse potencial se realize, existem algumas atitudes que precisam ser tomadas, tá? O universo está tentando entregar essa nova oportunidade, essa possibilidade, né, desses ganhos, dessa expansão em qualquer área que seja, depois a gente vai clarear, mas essa carta implica no assumir algumas novas responsabilidades, tá? De deixar para trás algumas coisas e ser responsável pelo novo que eu quero criar. Para ser uma imperatriz, tem que dar conta de muita coisa. Tem que gerir bem o tempo, gerir todo o império, todos os recursos.
ela é muito dona de si, dona dos seus talentos, tá? Então, exige que a gente descruze aqui os braços, né, para estar atingindo esse potencial da Imperatriz. Eu vou entender melhor. Quero mais detalhes aqui. A carta da sacerdotisa. Convido vocês a se inscreverem, deixar um like, deixar um comentário. Me contem se tá ressoando com o momento de vocês. Vamos ver aqui. O 5 de paus e mais uma. O cavaleiro de copas. A gente tá falando aqui também desse momento de... Como começou com a carta da respiração, vocês podem estar inseridos num ambiente muito conturbado, tá? Ou estarem sendo excessivamente solicitados. Então, se é no trabalho, pode ser um ambiente muito concorrido, onde tem muita competição, onde tem um clima até um pouco hostil, tá? E tudo isso, todo esse conflito energético de que cada um vai para um lado para tentar construir alguma coisa, pode estar interferindo no desempenho e na energia de vocês. Então, o convite novamente que vocês tenham um tempinho para se recolher, para se conectar com a própria intuição, para ouvir o verdadeiro chamado, ouvir o que tem que ser feito, quais são os próximos passos, tá? Para que vocês consigam atingir esse potencial da Imperatriz. O que acontece? Mais claramente, saiam dessa confusão do ambiente que vocês se encontram para se ouvir, tá? Tenham esse momento, porque o cavaleiro aqui, ele também fala, ele é um mensageiro, tá? No sentido assim... Ele é um mensageiro, mas ele é o que são os cavaleiros? Os cavaleiros, na simbologia do tarô, eles são um movimento, tá? É sempre aquele ponto de vista além, porque eles têm a capacidade de sair do seu reino para pensar diferente, para explorar novas terras, novas áreas. Então, é quem sai do reino, do castelo e traz uma nova perspectiva. Então, vocês também... É interessante se desvincular um pouquinho desse ambiente caótico que vocês estão inseridos para conseguir enxergar as coisas de uma nova perspectiva, muito mais alinhada com o que vocês sentem. Por quê? Aqui é um cavaleiro, né? Então, eu comentei da simbologia dos cavaleiros dentro da corte, mas é o cavaleiro das emoções, o cavaleiro de copas, para que vocês consigam seguir o coração de vocês e não a influência caótica externa na qual vocês estão inseridos agora. Como esse deck tem um cara aqui super romântico, com flores, eu quero entender se a gente tá falando também de alguma pessoa, mas eu entendo aqui que é muito sobre vocês, tá? Muito sobre vocês. Claro que nesse meio, se vocês conseguirem se afastar, vocês vão ter mais clareza se existe alguma mensagem ou alguma comunicação mais voltada para nível afetivo, tá? Mas eu vejo que é muito, muito mais sobre uma coisa de autoconhecimento, de o externo não atrapalhar. Eu tenho que focar em mim, porque esse é o meu momento de expandir. E eu já tô lidando com as minhas questões aqui, sobre o tanto de responsabilidade que eu tenho que assumir, sobre o tanto de coisas que eu tenho que cortar, que eu acredito que é muito mais voltado para o próprio escorpiano do que uma pessoa externa, mas eu vou entender um pouco melhor. Eu vou perguntar quais são os desafios nesse mês de julho. Quase virou. Ui. Um 5 de espadas. Já veio um 5 de paus, aqui a gente já tem um 5 de espadas. Esse ambiente caótico, ele vem deixando vocês confusos mentalmente.
tá? Então eu vejo assim uma pessoa, um escorpiano, sendo muito solicitado pelo externo, e isso tem atrapalhado que vocês priorizem o que é o mais importante. A torre, já vamos falar. Mais uma. O 8 de copas. O que tá... Quais os possíveis desafios, então, que podem estar acontecendo agora no mês de julho para os escorpianos? Como comentei, o externo tá bastante caótico, isso interfere pode estar interferindo na energia em si, mas também no mental de vocês. Se vocês não estão conseguindo se desvencilhar disso de uma maneira sozinhos, aqui existe uma energia de intervenção divina, algum acontecimento externo que possa estar vindo para romper definitivamente alguns vínculos ou algumas situações que eram demasiadamente pesadas para o escorpiano, tá? Então, a torre é uma energia assim que geralmente ela é um pouco mais difícil de passar, mas o convite aqui, e eu gosto de ver ela dessa forma, que é um grande aprendizado de desapego, tá? Sobre deixar fluir. E ele vem muito de ressignificar alguns cenários. Ela pode ser vista como uma ajuda para deixar o que já não faz sentido, que às vezes a gente tem bastante dificuldade. Pode ser vínculos, pode ser contratos de trabalho, né? Então é possível sim que exista algum evento externo que mude um pouco a rota, mas é para o progresso, é para o positivo. Lembra que no início é hora de ir. Então, falando bom e velho português, pode sim acontecer algum rompimento, algum término, alguma discussão, no caso de trabalho, alguma quebra de contrato, uma demissão, enfim, alguma coisa que vocês não controlam do ambiente, mas que vai ser muito legal, e por mais, muito legal no sentido assim, ó, aquele trabalho já não fazia sentido, eu já não conseguia, então aqueles clientes, eles se afastam, tá? Muito legal porque é pro bem, mas eu sei que a torre é uma energia mais difícil. Porque tem muita coisa, por mais que vocês tenham dedicado bastante energia, afeto, dedicação, ela precisa ser deixada para trás para vocês serem capazes de atingir todo o potencial energético e de prosperidade que está disponível agora no mês de julho. Eu vou pegar um conselho para vocês. É uma mudança de rota aqui, tá? Porque essa carta em específico, essa da torre, acho que dá para ver melhor aqui. Essa da torre, ela tem borboletas aqui, então é uma coisa muito de transformação. Talvez vocês tenham apostado as fichas, o foco de vocês em algum tipo de... algum caminho. Então, o universo faz um movimento para mostrar, olha, tu tá indo para a esquerda, mas talvez pela direita seja um caminho muito mais alinhado e que tu consegue prosperar e colocar teus talentos de uma maneira com muito mais potencial. É como se o lugar onde vocês estão hoje, no trabalho, ele não desse uma abertura suficiente para que vocês possam crescer o quanto vocês podem crescer. Eu acredito que, espero que tenha ficado claro. Um conselho. O Rei de Espadas. E a carta do Diabo. Dentro desse contexto, o que essas duas cartas vêm me contar? Vocês vão estar no momento que vão estar se afastando emocionalmente de algumas situações e vão tentar deixar as emoções de lado e olhar de uma maneira analítica, colhendo fatos e escolhendo. Este caminho é melhor. Essas atividades eu vou priorizar. Essa parceria de trabalho, vocês vão fazer um movimento, ou é aconselhado, que vocês se distanciem dos vínculos emocionais que podem estar bloqueando de alguma maneira, tá? Procurem ser mais racionais,
Porque às vezes a gente tem uma parceria de trabalho que a gente acaba criando um vínculo, mas talvez ela não seja mais próspera, não esteja mais alinhada, né? Aquele ciclo já acabou. Então, é muito um olhar com a mente, o buscar mais informações e deixar as emoções de lado. Conseguindo fazer isso, vocês ganham vitalidade, se afastando daquele ambiente mais caótico que a gente estava vendo ali no início. A carta do diabo, falando na materialidade, ela é uma carta de muito magnetismo. Olha, vocês têm duas cartas de extremo magnetismo. Com essa combinação aqui, atrai cliente, atrai dinheiro, atrai relacionamento. As pessoas gostam de ti de graça, só porque sim, porque a energia fala antes, né, do que qualquer tipo de comunicação. Mas alguns vínculos, eu penso muito em vínculos, tá, gente? Por que que eu vou frisar aqui? Alguns vínculos e alguns hábitos, porque quando eu fui falar isso, veio a cartinha aqui do 4 de copas, tá? Alguns hábitos, assim, ó, que acabam fazendo a gente perder tempo, perder vitalidade. Essa carta, ela fala um pouquinho de responsabilidade. Então, deixando esses comportamentos emocionais que já não servem mais, tem muito. Vocês estão num ponto de acessar um magnetismo muito importante, tá? Eu aproveitaria essa energia. Eu vou ver agora. Eu já vi o conselho. Eu acredito que tenha ficado claro. Eu vou pegar só uma para finalizar. Com a carta do Osho. O tarô do Osho. Para os escorpianos. Um conselho. Confiança. Não fique com medo dessa torre. Confiem na própria verdade de vocês, na autenticidade, no que ressoa, assim, com a verdade interior de vocês, se afastando, assim, de ambientes, de vínculos. E trabalhem, então, a autoconfiança de vocês para conseguirem aproveitar melhor as energias deste mês de julho. Gente, espero que tenha ajudado, dado um incentivo ou no mínimo um entretenimento para vocês. Convido vocês a ver os outros vídeos do canal, se inscrever, deixar um like aqui, um comentário. E é isso. Vejo vocês nas próximas leituras. Até mais.